Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Um dos grupos mais badalados de comunicação do país, o Glamurama, acaba de trocar de mãos. A criadora da empresa, vendida depois de quase 2 décadas de muita badalação, trabalho duro e notícias quentes, tá aqui comigo hoje e vai contar mais sobre essa novidade. Hoje eu recebo a Joyce Pascovitch, que desde os anos 80 inspira gerações de jornalistas. Primeiro na Round, revista do Gallery, casa noturna que era ponto de encontro da sociedade paulistana e virava noites na curtição. Ai, gente, se existissem redes sociais naquela época. Depois, na Folha de São Paulo, jornal que durante 14 anos ela assinou a página 2 da Ilustrada e deu um novo sabor ao colunismo social. Ela foi visionária e migrou para a internet que, assim, não dá nem pra gente falar na época que era tudo mato, porque nem mato tinha nascido ainda, foi um estágio anterior. Mais ou menos na época de 99, 2000. A ideia de publicar notícias pelo computador ainda não era o business que virou mais tarde, mas ela percebeu o potencial e migrou para o IG. Foi onde ela criou o site Glamurama. Foi o primeiro portal a levar a coluna social para o digital em tempo real. Bastava você entrar lá para saber o que de importante estava acontecendo naquele dia. Gente, era assim o desejo da sociedade paulistana. Ter o nome publicado no seu site era para poucos e ela sabia muito bem como gerar esse desejo. Eu mencionei aqui alguns dos muitos trabalhos que ela desempenhou com um brilho extra, mas teve outros. Na Band, no SBT, Globo News, Editora Globo. E como uma boa ariana, a Joyce está sempre a 1000 por hora, numa trajetória que passa por gente poderosa, celebridades e todas as turmas possíveis que você pode imaginar. Talentos que estamparam veículos que ela trabalhou. Apertem os cintos que a estrada da Joyce já começou. Joyce, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Thaís! Quer dar um oi? Começamos! Gente, eu tô muito animada por essa entrevista. É uma honra entrevistar a Joyce. Como eu disse na abertura, ela é um ícone do jornalismo. Ela é uma das poucas jornalistas assim, que se manteve depois de tantos anos. A gente vai falar disso. E, assim, eu tô muito honrada por trazer essa notícia pra vocês que a gente vai contar hoje. Que eu falei na abertura, mas vocês sabem, né? Vou deixar a Joyce contar. Joyce. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer, Thaís, pelo convite. Obrigada. Acho muito interessante esse seu foco, cuidando dos caroneiros todos. Eu acho incrível isso, você conversar com essas pessoas, principalmente com essas mulheres que estão tentando dar uma virada na vida delas. Sim. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Joyce, você tá mudando de vida depois dos 60. Não precisamos falar a idade exata, mas depois dos 60 você está mudando de vida. E assim, é uma inspiração para muitas mulheres, porque as pessoas têm medo de sair da zona de conforto, têm medo do novo, têm medo de recomeçar, e você nunca teve medo disso. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas assim, você abre mão para recomeçar de prestígio, de glamour. Então, assim, eu queria primeiro agradecer por a gente ser um espaço que você confiou para falar da sua venda. E eu queria saber como que rolou a transação de vender o Glamurama, o que te deu esse start? Bom, primeiro eu queria te dizer que é muito bom eu poder inspirar outras pessoas, principalmente outras mulheres. Sim. Eu sou bastante ligada no assunto feminino. Uhum. E então, para mim, poder inspirar outras mulheres com os movimentos que eu fiz na minha vida é muito importante. Primeira coisa. E essa é uma ótima oportunidade. Segundo, como eu vendi, porque, vamos lá, é muito difícil nesse país você empreender, isso todo mundo sabe. Empreender, microempreendedores, eu acho que é muito bacana. Eu acompanhei muito na pandemia fiz entrevistas sobre
como empoderar mulheres que estavam presas em casas para microempreenderem. Que legal! Então, eu sou muito a favor das pessoas virarem empreendedores. Eu cheguei num estágio que eu estava com 100 funcionários uma época. Nossa! Uma época o Grupo Glamurama tinha 100 funcionários. Nossa! A revista era assim, parecia um livro, a JP. E, de repente, eu me vi cuidando muito, não da administração, nada, mas RH, recursos humanos. Tá. É um desafio cuidar de pessoas, né? Um desafio grande, Sim. que eu gosto bastante, mas eu não consigo fazer tudo. E aí aquilo foi se tornando um fardo, um peso, a coisa... E aí você, nesse país, também você enfrenta ondas, né? A economia anda assim, então uma hora você está aqui, outra hora você está lá, e essa instabilidade me cansou bastante. Eu falei, tá na hora de vender. A gente ficou uns 4 anos conversando com vários Você tá brincando. interessados. Não é um processo simples, Não nem é um rápido. processo simples. As pessoas falam que é como se fosse um casamento, né? Que você vai, conhece a pessoa, daí fica um tempo sem falar, volta a conversar, as conversas esfriam, aquecem. Muita gente me fala isso. Exatamente isso. E as frustrações, Sim. né? Que na vida não tem esse momento frustração para depois rolar, né? Então, eu passei uns 4 anos negociando com vários grupos, alguns internacionais. Foi um aprendizado. Até, sem querer, num jantar, eu deixei escapar que meu sonho era vender a empresa e a pessoa que estava jantando comigo começou a se interessar. Ou seja, você estava falando com vários grupos e no fim a pessoa estava ali na sua frente. Não estava porque eu não me dava, não era uma pessoa frequente na minha vida. Tá. Eu fui num jantar e a conversa levou para isso. Caramba! Então aconteceu. Nossa! E daí você começou a conversa. E aí a primeira conversa era para ele investir, é um empresário, para ele investir na Poder, por exemplo. Sim. Porque para uma revista dessas existir, principalmente a Poder, eu acho que tem que ter colaboração do mercado. É importante a revista? É. Então todo mundo tem que colaborar. Como é que a gente sobrevive? É muita gente envolvida, é gráfica, é tudo, é muito... Claro. Uma despesa grande. Se o mercado publicitário e os grandes empresários não acreditarem e colaborarem, investindo, patrocinando, não tem produto. É verdade. Então foi isso que eu tentei falar com ele e a ideia era essa. Ah, era essa. Mas peraí, pra gente explicar. Você... Não quero me antecipar aqui, mas você tem 4... você teve, né, já 4 revistas. Numa época a gente teve 4 títulos, que foi mas durou pouco tempo. Era JP, Poder, Moda e Modo de Vida. Sim. Hoje existe JP e Poder. Faz um tempo já. Faz um tempo. Porque as outras eram muito, muito nichadas e eu adorava principalmente a Modo de Vida. Mas difícil comercialmente. Sim, era para mostrar como as pessoas viviam. Não era normalmente a melhor casa. Não era uma história de arquitetura vida, e né? decoração. Era o jeito de morar. Era o jeito de morar. E eu acho essa ideia sensacional. Com muita personalidade. Com muita personalidade. Era muito legal. Não, é assim, é uma sacada. Porque realmente as pessoas vivem de modos diferentes, né? E a gente nem sempre tem como mostrar... a gente tem como ver o modo de vida de uma pessoa que mora, sei lá, tem uma casa ecológica em Trancoso. Isso não quer dizer do design. Isso quer dizer muito do estilo de vida da pessoa. Como ela leva a vida, o que ela come. Inspiracional. É um lifestyle, né? É muito... O verdadeiro. O verdadeiro lifestyle. O verdadeiro lifestyle. Mas assim, eu imagino que seja difícil a gente desapegar de algo que a gente criou. Para você chegar nesse momento, você já estava exausta. Vamos lá. Cada pessoa funciona de uma maneira, né? Sim. Para mim não é difícil desapegar. Jura? Para mim é tanto, Joyce. Eu sou movida a movimento, a novidade. Eu sou um coelhinho curioso, pulando, olhando em todo lugar, sabe? Essa sou eu, assim que eu me vejo. Tá. Então, eu me apego muito às pessoas. As pessoas que trabalharam comigo. Alguns deles vieram desde a Folha comigo, passaram pela editora Globo, pelo Glamurama, até para as revistas. Então, isso sim,
é apego para mim. Agora, me apegar ao produto ou ao sucesso ou à repercussão, não. Você largou a carreira, assim, a coluna mais desejada da Folha, no seu auge. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando sobre você é que você escrevia sobre glamour e poder, que foi justamente o que você abriu mão quando você saiu da Folha. Eu não sei se você ressignificou o glamour e o poder para você, mas eu fiquei com essa questão. Eu falei, gente, ela escreve... Eu continuo trabalhando com glamour e poder. Sim, você ressignificou. Eu vou te dizer qual foi meu raciocínio. Eu estava na Folha. Eu estava fazendo a coluna há 14 anos. Tá. Eu falei, daqui para onde eu vou? Eu não quero ser editora de nada na Folha. Eu não tinha para onde subir. Uhum. E talvez eu tenha ficado inquieta. Que eu precisava de outros... Parece um clichê, né? Saiu para novos desafios. Muitas vezes é mentira, no meu caso é verdade. Uhum. Porque eu preciso de me sentir desafiada. Tá. Por exemplo, eu malho muito. Uhum. Eu malho todos os dias, 6 vezes por semana. Caramba! E eu não gosto de disputas, eu não gosto de jogo, eu não assisto Copa do Mundo, nada disso para ver quem é o melhor. Mas eu me desafio nos meus treinos. Ah. O professor manda, agora você faz 25 desses. Não, eu quero fazer 35 ou 40. Em vez de eu fazer a menos, eu faço a mais. Eu vou puxando. Entendi. Então, acho que isso é um jeito meu. Tá. Eu preciso, de vez em quando, como agora, eu não sei se a palavra é ressignificar eu mesma. Perfeito. Talvez. Uhum. Eu mesma tenho que me ressignificar. Profundo isso. Por quê? Poder e glamour eu continuo, vou continuar a trabalhar com isso. Uhum. O universo de fora é praticamente o mesmo. A minha especialidade. Eu não quero mudar minha vida. Uhum. Eu não estou querendo mudar tudo. Não quero mais. Não é nada disso. Eu quero ter de novo aquele tesão. Sim. Pela vida. Pela vida. No caso, pelo trabalho. Mas, às vezes, quando a gente vende, rola uma conversa de fique X anos na empresa até você conseguir. Às vezes, não sempre, né? Eles obrigam. É muito comum. Então, isso que eu queria saber. E no seu caso, isso não aconteceu? Aconteceu, eu fiquei 3 anos. Ah, você ficou 3 anos? Eu vendi há 3 anos atrás. Você vendeu há 3 anos, mas por que só agora tá público? Porque só agora que eu saí, que eu podia sair depois de 3 anos. Entendi. Ninguém lá no nosso negócio, ninguém precisa de aparecer. Ninguém precisa disso para sobreviver. Nem o meu lado, nem o lado do comprador. Tá. Então não era uma questão de tornar público, não. Era uma questão de se unir para continuar. Porque muitas empresas compram, por exemplo, a gente vê o Grupo Arezzo adquirindo empresas, a gente vê... eu falei o Grupo Arezzo porque eu pensei na Troc, que é uma das nossas parceiras comerciais, mas, por exemplo, o Magalu comprando várias empresas. E a gente vê que as empresas querem fazer esse anúncio para mostrar, nossa, estamos captando outras empresas, estamos crescendo. E isso não aconteceu no seu caso. Não aconteceu. Meu comprador não é do ramo, ele é muito discreto, ele não quer aparecer. Tá. Então, ele não... Eu admiro muito isso nele. Ele é discreto. Ele não quer se promover, não quer nada. E aí, então, você ficou 3 anos guardando esse segredo e agora... Eu não diria que eu fiquei guardando esse segredo, eu fiquei trabalhando. Você ficou trabalhando, tá. Eu não me vejo tendo guardado nenhum segredo. Fazia parte daquele momento, a nossa negociação era uma ferramenta para seguir. Uhum. Eu trabalhei tanto com gente se expondo, né? Eu trabalho com gente querendo falar. Trabalho, jornalismo de lifestyle. É legal ver uma pessoa assim que... Sim, que mantém as coisas low profile, assim. Caramba, Joyce. E daí você fez toda a parte de passar para outras pessoas, de redirecionar o seu trabalho. Desde que eles entraram, eu saí totalmente da administrativo. Eu não era administradora, mas eu não palpitei mais nada, financeiro, administrativo, nada disso. Tá. Eu continuei cuidando do comercial, marketing e conteúdo. Tá.
Depois, com a pandemia, tudo, eu ficava cuidando mais do conteúdo, porque não tinha... Foi um período muito complicado. Sim. Mas, então, assim, a sua liberdade você tinha como jornalista. Total. Não posso falar isso. Jura? Que bom. Foi muito bom. Não, que bom, porque por ele não ser da área também, eu acho que facilita que ele sabe que você entende do seu negócio. Sim, foi muito respeitoso. Isso é muito respeitoso, isso é muito bacana, porque às vezes a gente vê donos que compram e tentam moldar o conteúdo, tentam influenciar e redirecionar para outro caminho. E tanto não foi esse o caso que ninguém percebeu. É muito bom isso. É muito bom, é gênio. É gênio, porque as pessoas, elas continuaram absorvendo o conteúdo. E, assim, nos bastidores uma coisa técnica se mudou, mas a equipe continua lá trabalhando. Sim, então, hoje, sim. Quem entrar lá não vai perceber o que aconteceu nesses últimos, sei lá, 40 dias. As pessoas não... Continua. Então, você desenhou tudo para que andasse, sim, caminhasse sem você. Sim. E como foi o primeiro dia depois que você saiu? Eu vou te falar uma coisa. Não foi um dia, foi um tempo, né? Tá. Porque fui saindo aos poucos. Uhum. Eu tô amando. Você tá amando? Eu sei que essa fase não vai ser duradoura, porque já eu já tô conversando sobre outros projetos. Sim. Que não tem nada a ver com o que eu fazia. Embora o universo seja o mesmo. Uhum. Mas eu tô amando. Eu vou dizer uma coisa que não é bem a verdade, não fazer nada. Tá. Não é nada a verdade, mas a sensação de não estar trabalhando. Eu me dei conta que eu passei 38 anos trabalhando feito uma... Eu sou muito focada. Você é mesmo, e você é muito mão na massa. E meu trabalho é muito importante para mim. E me dá muito prazer, e muita alegria, muita recompensa de todos os tipos. Então, para mim, eu só me dei conta que durante 38 anos... Eu não ia no supermercado, tudo era terceirizado. Uhum. Motorista, hoje em dia eu estou dirigindo meu carro, eu sei... Quando eu consegui fazer zona azul no meu celular... Nossa, você se achou muito moderna? Eu tô amando. Eu chego no meu analista, eu vou lá na zona azul, e para mim parece besteira. Mas ou ir no não é. mercado toda semana, ou ir na farmácia, eu não fazia nada disso. Sim. Porque eu estava sempre exausta, fora do trabalho, eu queria ficar em casa. Você não desligava nem de final de semana? Não existe mais isso, né? Eu desligo. Mais ou menos, já. Mas a gente fica no celular, né? É, porque eu pergunto muito isso aqui, principalmente quando eu vou entrevistar influenciadores, eu pergunto, você fica offline 24 horas? Assim, uma ou outra pessoa fala que sim. Mas a grande maioria... Eu nunca fiquei offline 24 horas, nunca. Então, vamos dizer que você é uma workaholic. Eu sou focada. E se eu estou lá fazendo esse trabalho, eu vou dar o meu melhor. Eu não diria que eu sou workaholic. Eu diria que eu dou o meu melhor cada vez que eu estou em um lugar, numa situação, com uma pessoa. Eu estou aqui com você, eu estou dando o meu melhor. Uhum. Eu não acho que eu sou workaholic. Eu acho que eu sou intensa. Intensa. Tá. E você vive... o presente, todas as situações que você tá, pelo que você tá me falando. E agora, você quer fazer as viagens que você nunca fez? Você quer fazer os jantares que você nunca fez? O que você quer fazer? Eu fiz muita viagem durante o meu trabalho, né? Uhum. Muita viagem de trabalho. Se eu quero viajar mais do que eu viajava, nada. Não quero. Tá. Na verdade, eu quero viajar menos. Entendi. Eu conheço... Sabe que lugares que eu tô louca pra ir? Pra Patagônia, pro Atacama, pra Machu Picchu. Uhum. Porque eu fui pra Ásia, fui pro Japão, amo tudo isso. Mas não é esse desejo que eu tenho. É como se eu quisesse ir pra trás em vez de ir pra frente. Mas não pra trás, recuar pro passado. Recuperar coisas mais simples. Porque as sofisticadas e que todo mundo sonha, eu faço. Sim, o que eu você quero tem. Você já adquiriu. Eu sou uma abençoada, né? Uma sortuda. Sim. Eu me dou conta disso todo dia de manhã e todo dia quando eu vou dormir. Eu rezo. Eu só agradeço. Porque eu tenho uma cama com os lençóis incríveis e tá frio. E eu tô lá no meu lençol delicioso, com cobertores quentinhos. E isso não é pouca coisa, não. Isso é muito. Sim.
Isso é muito, é verdade. Então, o que eu vou sonhar? Com grandes viagens? Claro, o que eu sonho é o que eu estou vivendo. É ter um tempo para conversar com o meu zelador. Eu não sabia como era o meu prédio de tarde. Hoje em dia eu desço 2 da tarde, 3 da tarde. São pequenas coisas, né? Mas são pequenas coisas que estavam sempre ali e você não via. Não, e eu sentia falta. Não é que eu... Você sentia? Sentia. Eu via que eu tava virando, não, que eu era uma mulher que eu me admirava em vários setores, mas não me admirava em outros. Eu queria ser mais humana. Sim. Porque eu sou mais humana. Mas na liderança, muitas vezes, o nosso lado humano, principalmente a mulher, é colocado muito em questão, né? Então, você tem que ter um papel, você tem que puxar a sua equipe, cada pessoa se motiva de uma maneira diferente. Então, tem um que é motivado por dinheiro, outro que é motivado por elogio, outro que é... É difícil. Então, é um desafio, né? É um desafio. Que bom que você pôde, assim, passar esses últimos 3 anos com uma carga um pouco mais leve, né? Médio. Médio? Não, carga mais leve eu tô agora. Tá. Só agora. Não. Entendi. Não foi mais leve. Porque teve pandemia no meio, teve medo, teve medo de como manter a empresa. Não foi mais leve. Tá. Mais leve tá sendo agora que eu tô cooling down. Sim. E os seus títulos, a JP e a Poder, também foram vendidas pro grupo? Tudo. Foi vendido o grupo. O grupo. Chamava Grupo Glamurama, agora chama Grupo Poder. Tá. E eu acho bem legal, porque foi uma sugestão, inclusive minha na época. Tá. Eu vendi a empresa. Tá. E continuam com as versões impressas? Vão continuar. Não continuam, mas vão continuar. Porque você, apesar de você ter sacado... Então, assim, para explicar para a audiência, Joyce foi uma visionária. Ela trabalhava numa coluna de muito prestígio na Folha. Ela era a pessoa que todo mundo abria o jornal e lia. Então, as pessoas iam correndo para a coluna da Joyce. Então, a Joyce já tinha esse prestígio. E daí, nos anos 2000, ela saiu, foi pro IG, depois, né? Fui pra Editora Globo. Pra Editora Globo. E depois você foi apostar em algo que ninguém apostava, que era a internet. Então, só para vocês terem uma ideia... Tempo que eu fui pra Editora Globo, eu entrei no IG fazendo Glamurama. Foi concomitante. Então, assim, você viu algo que ninguém via. Você já sabia que a internet ia se tornar isso? Eu fui convidada pelo Nizam Guanais para fazer um site, porque ele viu esse potencial em mim. Tá. Ele falou, vou te falar uma palavra que não vai fazer sentido para você. Ele me chamou para jantar no Fazano. Era o antigo Fazano, antes do hotel. A palavra é conteúdo. Ninguém sabe o que é isso, mas você é a rainha do conteúdo. Tô passada. E aí ele me chamou para fazer o Glamurama. Tô chocada que foi assim. E aí eu fui lá fazer o Glamurama. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a bolha da internet estourou logo em seguida. Né? Tudo que estava lá em cima... E eu, quando eu fui fazer o Glamurama, eu já trabalhava na Globo News há muito tempo, fazendo meus textos para a TV. E no jornal. Ou seja, você também já tinha uma habilidade que muita gente não tinha. Ninguém tinha. Que era escrever para jornal e para a TV. O que eu peguei? Eu falei, não é a linguagem do jornal. Sim. É a linguagem da TV. Eu vou conversar com os internautas. Não tinha nem esse termo, né, naquela época. Não. Eu vou conversar com as pessoas. Eu não vou escrever. O que todo mundo fez? Escreveu. Pegaram os jornalistas, puseram em sites e eles começaram a escrever. E aí, quando a bolha estourou, eu sobrevivi. Sim. Você não só sobreviveu, como você criou, nos anos 2000, um objeto de desejo muito grande. Sair no Glamurama, para a elite paulistana, era algo assim, por favor, me postem. Então, assim, para os caroneiros mais novos, vamos colocar assim, era tipo um Gossip Girl, que você atualizava 24 horas por dia. Sim. Então, a página se atualizava sozinha, era uma loucura, porque às vezes você estava lá embaixo lendo um texto
E era um fundo roxo, assim, nunca vamos esquecer. Era berinjela. Berinjela. E daí, de repente, subia tudo e você falava, meu, vou ter que recomeçar onde que eu tava. Joyce, eu lembro disso de uma forma que, assim, as pessoas queriam ser notadas pelo Glamurama. Eu vivi isso a minha vida inteira, né? Na Folha era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Tá. Porque eu cheguei na época do Glamurama. Então, assim. O que me fez... Um dos motivos que me fez sair da Folha, junto com o desafio tudo, era... Nossa, eu tô cansada de todo mundo querer aparecer. Eu quero sumir. Entendi. Então, eu fui trabalhar... Primeiro que ninguém me chamava para sair da Folha. Eu não era convidada para ir para lugar nenhum. Eu tive que cavar os convites. Aí, quando eu aceitei... Porque todo mundo tinha medo de te chamar, imagina. Todo mundo achou que jamais eu ia sair. Sim. Aí, eu quis ir para um lugar onde eu pudesse ficar mais preservada, meio escondida. Porque a revista Época nunca foi... Nunca foi a Veja. Eu falei, mas eu quero ir para a Época, eu quero ficar escondida um pouco. Gozado que eu não tinha medo de ficar escondida para sempre. Eu não sei, eu não tenho esse medo. Aí, ao mesmo tempo que eu fui para a Época, o Glamurama começou a desabrochar, e aí eu fiquei mais requisitada ainda do que na época da Folha. Então, aconteceu o oposto do que você queria. Então, por isso que eu falei para você, tipo, você largou o Glamour e Poder, mas você acabou, tipo, ressignificando o Glamour e Poder para todo um nicho. Então, só mudei a mídia, né? Você só mudou a mídia. É impressionante, porque as pessoas queriam... agora também um pouco. Não, já tô ansiosa pra ver, porque assim, as pessoas, gente, elas queriam assim, saíam fofoca, Glamurama viu, Glamurama conta, e daí as pessoas publicavam, sei lá, por exemplo, vamos pegar Marina Morena, que veio aqui no podcast. Marina Morena estava almoçando com Madonna, não sei aonde. Então você ficava, meu Deus, você sabia o que estava acontecendo com as pessoas que, entre aspas, interessavam. E você chegou num momento que, assim, que a bajulação... A gente não tinha Instagram. Então você não sabia muito bem quem era influente, quem não era. Como que você fazia essa distinção? É difícil. Porque eu hoje entendo a sua pergunta. Você entende? Mas isso para mim é muito natural, não tem método. Tá. Eu não sei como. Porque, que nem eu te falei, eu fui muito bem criada, bem educada. E eu acho que essas coisas, elas são construídas de uma outra maneira. Quando você é criada com confiança, né, com autoestima. Eu uso muito uma palavra que chama repertório, que eu acho muito importante. Durante a minha vida inteira eu fui fazendo um repertório, acumulando um repertório, porque eu tinha aula de inglês, francês, italiano, história da arte, balé, piano, desde pequena. Então eu ia, era da minha família, era isso. Tudo isso te forma de uma maneira que você, quando olha para o mundo, você reconhece as coisas, porque está dentro de você esse discernimento. Não dá para... Você constrói com experiência, ok, mas com experiência, com repertório, com uma cultura muito forte, né? Então, eu não tenho dificuldade, aliás, eu nem sei qual é o meu método de ver quem realmente merece atenção e quem eu acho que não. É tão natural para mim, como se eu estivesse vendo num raio-x a pessoa. Então, hoje, quando você olha os influenciadores digitais, você sabe identificar muito facilmente quem vai virar e quem não vai. Sim, a gente deu uma capa com a Thay lá atrás. Desde que a Thay apareceu, eu falei, que mulher é essa? Sim. Ela já veio aqui, tem um episódio dela, hein? Ela é maravilhosa. Ela é. E ela não é a mais bonita, ela é cheia de personalidade, é engraçada, ela é sofisticadíssima. Sim. Ela é tudo o que eu gosto. O que eu acredito nas pessoas é a personalidade, o charme, o diferencial e a verdade. Tem que ser de verdade, né, Joyce? E o jornalismo de lifestyle, de entretenimento, hoje é muito afetado pela internet. Como que você vê? Tem futuro para o jornalismo? Você acha? Como você vê? Porque hoje a gente tem trocentos Instagrams dando notícia o tempo inteiro. Jornalismo nunca vai desaparecer, né? Tem jornalismo bom, jornalismo medíocre.
Jornalismo é feito por jornalistas, não por influenciadores. Tá. Vou repetir, a mídia que muda. Então, talvez o jornal em papel um dia vai desaparecer. Eu acredito que revista mensal não vai desaparecer nunca. Você acredita? Acredito. Porque é outra coisa. Sim. Não vai ser... A revista mensal, você lê grandes reportagens. Não tem jeito. Sim. Você pode ler no tablet, mas não é. Uhum. Mas tudo bem, você faz no tablet. Se você não quiser fazer revista em papel, faz revista digital, mas tem mensal. Na semanal eu tenho dúvidas. E eu acredito que no dia a dia a gente tem que cada vez mais escolher direitinho qual mídia a gente usa para se informar. Uhum. Porque não dá para se informar no Instagram de influenciadores. Você pode se informar no Instagram da BBC, do Financial Times, da Folha, do Globo. Sim. Tudo bem, todos eles têm Instagram, têm Twitter. Do Valor. Claro. Sim, mas é que as pessoas, às vezes, elas não sabem nem onde buscar a referência. Isso é um problema. Sim. Eu sugiro sempre entrar nos portais reconhecidos. Tá. Tipo Folha, Globo, Estadão, essas coisas. Uhum. Porque lá a notícia vai ser de verdade. Lá não vai ser fake news. Lá eles pesquisaram para postar. Sim. Sim, é verdade. Mas é que hoje hoje você falou do fake news. A gente vive esse negócio, de repente... carreiras são acabadas por conta de fake news. Então, assim, a internet tem um poder muito grande, Destruidor. Né? Destruidor. E também construtor, delicado. né? Sim. Depende de quem tá do lado de cá. Quem tá do lado de... Olha, o Glamurama. Você construiu um império, um grupo enorme com a internet. A partir da internet. A partir da internet. Então, assim, foi uma coisa muito... que hoje a gente tem que tomar cuidado de onde a gente absorve o conteúdo. E principalmente o que a gente repassa, né? Principalmente, assim, o que a gente passa pra frente, as informações das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito. Isso não é uma brincadeira. Uhum. É bem... Nossa. É difícil, viu? É um desafio. É muito difícil porque ficou, tipo, incontrolável. Tá descontrolado. Uhum. E eu acho que cada um tem que fazer esse trabalho. Cada um de nós. Mas você não fica com a sensação de que hoje os conteúdos são muito mais descartáveis? Porque eu fico vendo, por exemplo, vou te dar um exemplo. O podcast, eu faço uma vez por semana. E daí tem gente que fala, faz 2 vezes por semana. Eu falo, gente, mas assim, um bom roteiro, uma boa entrevista, eu levo horas pesquisando. Então, o que acontece? Se eu fizer 2 vezes por semana, eu vou ter que correr muito mais. Então, assim, eu assisti as entrevistas que você deu no Jô, eu assisti a entrevista que você deu no Bial, eu assisti a entrevista que você deu para, tipo, jornais pequenos. Eu assisti um monte de entrevista sua. E eu fico com medo que a qualidade fique comprometida. Sim, vai ficar. E, assim, eu recomendo fortemente que você mantenha, porque você também tem que ter uma vida, né? Você tem a vida de trabalho e eu vou te sugerir justamente... o que eu aprendi. Sim. Tem que cuidar das 2 vidas. Hoje você sente, por exemplo, que você devia ter trabalhado menos antes? Não sinto isso porque era o meu tesão, era o meu desejo, era uma maneira de eu me colocar no mundo. Uhum. Eu usei isso para me colocar no mundo, mesmo sem perceber. Eu só vejo isso agora. Sim. Mas você era movida pelo trabalho. Sim, mas eu não deixei de viver. Tá, eu casei, descasei, eu tive um filho que não é da minha barriga, mas é meu filho. Eu viajei muito, eu não deixei de fazer nada. A minha família é muito importante, a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, eu vivo isso. E eu sempre vivi. Sua espiritualidade também? Você é uma pessoa espiritualizada? Sou mega. Eu não sou só espiritualizada, eu acho que eu gosto de religião também. Tá, legal. Não é importante, porque eu acho importante ter, assim, a espiritualidade, a gente cuidar da nossa alma, Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem disso. E você sabe que, a gente falando de cuidar da vida pessoal, uma coisa muito curiosa que eu descobri sobre você foi que você foi uma das últimas pessoas que jantou com Ayrton Senna. Isso, em Paris. Quando ele estava vivo. No La Coupole. E eu fiquei tão tocada, porque eu achei isso tão inesperado de descobrir
E eu falei, nossa, que oportunidade. Uma pessoa inteligentíssima, que sabe fazer as perguntas certas, sentou com um ícone mundial. Como foi esse dia? Momento fofoca, hein, gente? Momento fofoca, porque eu também não sou de ferro. Não ama? Quem não ama? Quem não ama? Como foi? Eu estava em Paris para um jogo do Paris Saint-Germain com não sei quem. Tá. Era trabalho, um grupo de jornalistas foi convidado para esse jogo. E calhou de ser perto, talvez, ou de o Ayrton ganhar uma homenagem. O Ayrton estava nesse jogo também. Tá. E aí depois a gente foi jantar no La Coupole, eu sentei em frente a ele, era uma mesa enorme. Eu te confesso que eu não lembro nem o que eu falei com ele. Por quê? Eu fiquei tão mal, justamente por causa disso que você falou, de eu ter estado com ele na véspera praticamente dele morrer. E eu acho que isso faz muito tempo, né? Faz 20, não sei quantos anos faz. Eu fiquei muito desconcertada. Eu imagino. Eu fiquei muito mais impactada pelo fato de como que eu vou conhecer... Porque eu tinha planos com ele, né? De entrevistá-lo, de aproveitar essa proximidade, né? Que eu conquistei nesse momento. Eu fiquei muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Porque eu acho que com a vida você vai tendo experiências e acumulando e ficando mais madura, você entende um pouco mais as coisas da vida. Mas naquele momento, eu não entendi direito como é que... Era quase como se fosse impossível. Claro que não era impossível, tanto que aconteceu. Mas foi um aborto, assim, né? Sim. A finitude é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Eu não lido bem com isso. Eu acho que o ocidental não lida bem com isso em geral. E eu acho que, assim, principalmente sendo um ícone. A gente passou por isso também quando a Marília Mendonça morreu. Nossa, eu tava em Paris também. Você tava em Paris? Tava. E é uma coisa que você fala, não é possível. Não, eu tô lendo uma notícia errada. Não. Eu tava no meio de uma sessão de análise. Porque eu faço análise há 46 anos. Nossa. Eu tô no divã. Com o mesmo? Não. Ah, tá. E eu tava numa sessão online, que eu tava em Paris, e apareceu no computador a notificação que ela tinha morrido. Eu sabia do acidente, mas todo mundo dizia que ela não, né, que ela não tinha morrido. Aí eu falei pro meu analista assim, Marília Mendonça morreu. Nossa, basta estar vivo. Basta estar vivo. Eu acho que é nesses momentos que tem aquele, você já leu aquele livro da Ana Quintela, que é A Morte é um Dia? Eu entrevistei ela várias vezes, sim. Nossa, que incrível. Quintana. Ana Quintana Arantes. E ela não só entrevistei ela várias vezes, como chamei ela para minha família. É sério? Como médica, sim. Ela é geriatra. Sim. E ela é especializada nesse tipo de coisa, nesses momentos. E a gente levou um susto com a minha mãe. E aí... Ela tá bem? Tá ótima. A minha mãe ficou ótima. Eu que fiquei muito mexida. Sim. Com a possibilidade. Com a possibilidade, claro. E aí a Ana foi incrível. Incrível. A gente fez 2 sessões, 2 consultas. Uma com a minha mãe, outra separado, os filhos. E ela foi... Para mim foi maravilhoso. Eu vou deixar o livro dela no descritivo do podcast. Eu não quero falar o título errado, mas eu acho que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Exatamente. Sim. E foi um livro que eu li, mexeu muito comigo. Eu acho que eu me prendo muito à espiritualidade para ter um significado em tudo na vida. Mas, assim, o livro dela fala sobre o que realmente importa. O que realmente importa na vida. E quando a gente senta para ver, são os nossos relacionamentos, né? É a nossa entrega, assim, então, é o que a gente construiu em conjunto, em comunidade, né? E no dia a dia. E no dia a dia. São essas pequenas coisas de você falar, eu nunca conversei com o meu porteiro. Você descer e ter a possibilidade de conhecer uma pessoa que está ali tão presente na sua vida, né? É muito, muito emocionante. Esse livro é muito bom. Falando sobre saúde, você falou muito, uma época, sobre o seu câncer de mama, que você passou. Você teve uma conversa muito franca nas páginas amarelas da Veja. Isso. E eu queria saber como tá a sua saúde, se você tá bem. Isso foi em 2008. Tá. E foi um momento muito crucial na minha vida, embora em nenhum minuto
eu tivesse achado que eu ia morrer. Nenhum. Que bom. Acho que é muito por causa disso que a gente está falando aqui. E foi muito duro, fiquei careca, usei peruca, depois fiz 33 sessões de rádio, que são fortíssimas, e é um período muito complicado, e parece clichê, mas me fortaleceu. Foi a segunda coisa na minha vida que me fortaleceu muito. A primeira foi a morte do meu pai, porque eu tinha 26 anos e era muito ligada a ele. Eu sinto muito. E eu era muito frágil. Sim. A minha personalidade não estava ainda construída. Eu estava há 3 anos da análise. Tá. Hoje eu estou há 46. Sim. Então, era muito, muito frágil. Então, foi um baque tão grande. E o segundo baque foi o câncer de mama. E eu aproveitei para compartilhar minha experiência com o maior número de mulheres possível. Tudo que eu era convidada, eu participava. Campanhas e conversas e tudo. Até hoje, quando me chamam, eu falo com o maior prazer de poder ajudar. Você é uma formadora de opinião, uma influenciadora de conteúdo, uma construtora de opiniões nata. Talvez. Não. Sim. Talvez. Nós, 40 anos, tá brincando. 38 anos trabalhando sem parar. Mais mão na massa que você tá pra nascer no jornalismo, vamos combinar. Assim, você mudou a história do jornalismo no Brasil, né? É um peso. Eu tô falando. Se você não quer falar, eu tô falando. Você tá falando. Eu tô falando. Então, assim, você é uma pessoa que ajuda muitas mulheres só de estar aqui compartilhando a sua história, só de falar, olha, eu vou lançar algo em breve, depois dos 60. Isso é maravilhoso. Então, assim, a sua força de ver a vida é muito impactante. Sim. Tanto assim para mim, quanto para as pessoas que assistem o podcast, para as pessoas que te seguem nas redes. Sim. Mas requer muita coragem, né? Você abrir o seu coração assim. Eu sou corajosa. Então eu não preciso puxar a coragem. Ótimo. Eu sou decidida, eu sou corajosa. Você é otimista? Sou. É? Não sou poliana, Tá. mas sou otimista. Você tinha certeza que em um momento você ia vender o grupo? Teve momentos que eu duvidei, mas eu acredito numa coisa maior, que se eu não tinha vendido ainda é porque não tinha chegado a hora. Tá. Então, era uma coisa assim, você falou que você tem um filho. Não era um negócio que você queria passar de geração para geração. Não, ele é advogado, criminalista. Tá. E era uma coisa que você não via uma sucessora em algum momento? Não. Tá. E assim, a gente quer saber, fofoca parte 2, gente. Se você quiser contar, conta. Por quantos milhões foi essa venda? Não, deixa eu começar explicando. Não foi uma venda para eu ganhar dinheiro. Tá. Eu não vou dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei bem pouco. Tá. Mas foi uma venda porque estava insustentável para mim sustentar aquela estrutura. E como eu queria muito que continuasse, Sim. é importante, né? Claro. Eu saí da Folha, tem uma Folha ilustrada, coluna. É bom, né? Você não tem posse? Não. Eu tenho, Joyce. Não. Porque elas começam a desabafar. Eu tenho muita posse. Você não tem? Não. Tô Não. vendo. Não. Então foi mais, na verdade, para pegar alguém que tivesse possibilidade de administrar aquilo e levar aquilo adiante. Então eu ganhei muito pouco. Muito pouco. Não foi milhões e não foi por aí. Não foi Acho por que aí. isso é mais um sonho, né, que a gente tem. Sim. E talvez se eu vendesse em outra época, antes, né? Uhum. Eu assinei no meio da pandemia, em maio. A pandemia começou em março de 2020. Eu assinei em maio. Tá. Já vinha conversando desde o ano anterior. Desde o ano anterior. E vai e vem, né? E foi muito gostosa essa experiência, porque era só eu e o comprador na minha casa. Não tinha advogado junto, não tinha terceiros. Você tá brincando. A gente teve vários jantares e isso foi o melhor de tudo. Eu guardo lembranças muito boas desse período. Você, então, não precisa de alguém para dar seu preço. Você sabe dar seu preço. Não, eu tive consultores.
Não, mas, por exemplo, tem gente que tem dificuldade Não tem. de falar. E você é uma tremenda comercial. Eu sou muito boa de marketing e comercial. Você é mais jornalista ou mais empresária? Então, eu sou uma das raras jornalistas que lida bem com os dois lados. Sim, mas não acho que é uma coisa só de jornalista, tá? Eu sempre converso com muita gente, muitos empreendedores têm dificuldade de dar o próprio preço, de falar é isso, é tanto, tipo, por exemplo, o anúncio vale tanto, sabe? Mas você confia no que você está construindo, né? No que você está vendendo, e se você pesquisa em volta para também não sair né? do que o mercado está praticando, e você acrescenta isso o seu próprio valor, Sim. que eu reconheço em mim, e na equipe que sempre esteve comigo, eu não tenho esse tipo de dificuldade. Vamos lá, de novo. Você é mais jornalista ou mais empresária? Os dois. Eu amo fazer negócios. Amo. Você ama? Amo. Só que eu amo descobrir histórias, eu amo escrever. Eu amo quando eu faço um post no Instagram. Outro dia eu fiz um post do último capítulo de Succession. Tá. Todo mundo escreveu sobre esse último capítulo. Todo mundo. Uhum. E eu tive uma audiência altíssima, um engajamento altíssimo, mais do que gente que trabalha na TV e que tem muito mais seguidores do que eu. Caramba. Por quê? Eu falei muito do que eu vi. Eu vi amor naqueles irmãos, com muita dificuldade de se comunicarem, mas eu vi amor. Então, quando eu amo isso, eu amo ser sincera, comunicar isso, seja por escrito, seja falando, e ser reconhecida pela minha sinceridade e a minha profundidade e o meu talento jornalístico. Tem uma crença de que o jornalista não pode aparecer nas palavras. E você... O que quer dizer isso? Não, por exemplo, não sei se eu soube me expressar. Por exemplo, que o jornalista tem que botar o lado A, o lado B, uma conclusão, acabou. Isso é o jornalista investigativo, né? Eu virei jornalista organicamente. Tá. Então, ontem eu vi um documentário na HBO do Ralph Lauren. Eu nem sou fã das coisas dele, mas eu aprendi. Eu virei fã de ontem para hoje. Sim. Porque eu vi como ele começou a carreira, o que quer dizer aquelas roupas todas que não é meu estilo. Foi uma lição de sociologia e antropologia. E ele era um cara totalmente intuitivo. Ele não sabia desenhar uma roupa, ele não era estilista, ele não é estilista. Ele é um cara de brand. Ele construiu a marca dele, que é aquela potência. Eu fiquei muito impressionada. Ele não era nada, ele começou vendendo gravata. Caramba! E ele não é formado em escola de moda, ele não é um cara que entende de moda. Sim. Ele entende de outra coisa. E foi assim que ele construiu o império dele. É muito interessante. Então, eu me vi um pouquinho, com todas as diferenças, né? Mas eu me vi um pouquinho na intuição. Intuição com ética junto, com bom senso, com verdade. Eu acho que isso é melhor do que eu vi lado A e lado B. Sim, é verdade. Como que a gente constrói uma marca desejo? Porque você construiu. Tá, primeira coisa, eu construí sem perceber que eu estava construindo. Tá. Isso já é uma coisa. Sinceridade, gostei, obrigada. Eu não sei. Eu vou tentar falar um pouquinho, tá? Tá. É tudo isso que eu falei aqui. Tá. Tem que ter intuição, tem que ter um olhar empático no seu entorno, tem que ter ética. Esqueci de uma palavra. Tem que ter criatividade, tem que ter ousadia. Essa palavra permeou a minha vida profissional, tanto na Folha como em todos os outros lugares que eu fui. Eu era muito ousada, eu sou muito ousada. E isso fazia toda a diferença, porque aí você vai me perguntar como que você mede essa ousadia para não invadir. Isso é muito da pessoa, é muito natural. É um exercício provavelmente que eu faço desde que eu era pós-adolescente. Mas é que tem muita gente sem noção, né? Tem. E que invade o espaço alheio. Sim, será que esse sem noção tem esse sucesso todo? Não sei, Joyce, porque às vezes eu acho que as pessoas também curtem uma polêmica. Hoje em dia, sim.
Eu falo, gente, como que alguém dá ibope para tal coisa? E chove. Então eu tenho uma ideia, que a gente continue fazendo um trabalho sério. Sim. Quem faz trabalho sério, continua fazendo trabalho sério. Uhum. E isso vai alguma hora aparecer e vai se espalhar. É como uma sementinha de amor. Ah, não vou amar porque ninguém está amando nos dias de hoje. Não, a gente vai amar quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, até espalhar o que a gente pode fazer, né? E que dica você daria para quem quer recomeçar e está sem coragem? Primeiro, recua um passinho. E olha bem em volta de você. Por que você quer recomeçar? Uhum. Você quer porque está na hora de recomeçar. Agora, olha em volta, no entorno. O que está acontecendo no entorno? Uhum. Qual o seu ramo? Vê o que está acontecendo no entorno. Ou se você quer mudar de ramo, o que você gosta de fato? Às vezes tem alguém que sei lá, escreve, que é meu, e que gosta muito de culinária ou de costura. Uhum. Eu gosto de pequenos empreendedores, gosto muito e acredito. Eu sempre falo uma coisa, eu acho que eu ia dar certo em qualquer coisa que eu fizesse. Que bom. Porque eu vou com muita vontade, então eu sugiro que a pessoa vá com um desejo verdadeiro, com vontade, com foco e com ética. E não esquecer da pitada de ousadia, porque é isso que vai fazer a diferença dos outros. A gente tem que sair do rebanho. Se você quer mudar de carreira, tem muitas possibilidades, mas não queira entrar em outro rebanho. Se você for mudar de rebanho, tenta se diferenciar de alguma maneira do rebanho ao qual você vai pertencer. Perfeito. Amei essa dica. Você sabe, Joyce, uma coisa que a sua curadoria é muito boa. Você tem um dedo muito bom. É isso que eu vou fazer agora. É isso que você vai fazer? Então, parceiros comerciais, já se preparem aí, porque isso aqui vai valer ouro. Joyce, não, eu sei assim, quando você tinha a revista, o mais precioso era o seu mailing. Eram assim, eu sei que tinham pessoas estratégicas que você queria que recebessem a revista e que muitas vezes nem assinavam, mas você mandava para casa da pessoa. Sim. E eu achava isso genial. Genial, porque assim, além de você fazer com que as pessoas vissem a divulgação, as marcas, elas conheciam a celebridade que estava na capa, e você nunca escolheu sua capa por popularidade, você escolhia por pessoas interessantes, né? E ousadas, sim. E ousadas, é isso mesmo. Não, eu sempre fiquei chocada com as suas escolhas de capa e com o seu mailing, que é algo seu, que vai continuar sendo seu por toda a sua vida. Sim. Né? E como que você vê hoje, por exemplo, essas parcerias comerciais num negócio que hoje, por exemplo, eu tenho um podcast, eu faço uma curadoria muito boa de parceiros, só que muitas vezes isso me deixa numa situação um pouco que, às vezes eu falo não para todo mundo. Só que eu acredito no meu propósito, eu acredito na mensagem que eu estou passando, no posicionamento. Como que você vê isso hoje em dia, de parceiros comerciais? Bom, primeiro, voltando à curadoria, né? Eu acho que curadoria é o que todo mundo busca hoje em dia, porque tem muita possibilidade, muita oferta. Sim. Então, a gente podendo fazer uma pré-curadoria para o internauta, isso é muito interessante. Então, eu me considero uma curadora de tendências, de estilos, de cultura, de tudo, de modismo, de lifestyle, de tudo. Então, o que eu vou trabalhar daqui por diante tem a ver com curadoria. Uhum. Ai, dá um spoiler. Por favor, sou muito ansiosa. Uma das coisas que eu vou fazer são newsletters. Tá, legal. Eu acredito nisso há muito tempo. Tentei fazer isso dentro do Glamurama, mas não era a hora. Eu acho que eles talvez não acreditassem tanto quanto eu. Uhum. Então, eu vou fazer uma coisa que eu sempre tentei vender lá dentro mesmo, nessa nova gestão. Então, isso é uma coisa que eu vou fazer. E vou também fazer curadoria de tudo que eu aprendi na pandemia. Eu entrevistei muita gente. Uhum. Então, foi muito bom esse repertório que eu criei, 360. E eu quero usar isso para parceiros. Tá. Sei lá, você vai fazer uma casa de empreendedorismo. Aí você me chama.
Entendi. Joyce, vamos fazer umas conversas, não para empreendedores, mas para a gente dar para os empreendedores, para os caroneiros, para a gente dar para os caroneiros um repertório que eles não têm. Perfeito. E que vai ajudar na carreira deles. Então até isso você faz. Faço. Jornalista, né, Amores? Você faço. domina o conteúdo. Faço. Então eu vou fazer coisa nesse universo, vamos dizer assim. Eu acho que muita gente, que nem você falou, gosta dos produtos, tudo. Só que para os produtos, eu quero dizer, revistas, sites, podcasts, videocasts, eventos, eles vivem, precisa de pagar, né? Sim. E eu não gosto de cobrar do consumidor final, vamos dizer assim. Eu também não. Que nem você falou da revista, que ela chegava no mailing também, né? Então, eu acho que quem tem que pagar e colaborar são os patrocinadores, os sponsors, os parceiros. Então, fica aqui, né, um apelo de nós duas. Sim. A gente quer ter parceiros bacanas e vai ser bom pra gente, é claro, vai ser bom pra audiência, mas principalmente vai ser bom para a imagem dos parceiros. Para a imagem dos parceiros. De estar junto com produtos tão relevantes, tão necessários, tão charmosos, de uma outra maneira, né? Tão interessantes. Sim. Então, os dois lados têm que colaborar, né? A gente precisa de parceiros bacanas. Vai chover parceiro, Joyce. Porque assim, o seu negócio não tá para brincadeira, hein? Fazer uma curadoria de conteúdo com a sua mão vai ser bom. Uma coisa bem pequena. Boutique. Mas Joyce, você atrai as pessoas. Você sabe que a sua vida não vai acalmar, né? Por isso que eu aproveitei esse mês e meio. Mês. Eu adoro que, tipo assim, você não planeja nem um semestre, nem um ano. Não. Eu tô amando esse momento, amando. Eu acho que eu ficaria, sim, 6 meses. Mas eu não acho que o mundo é pra isso. O mundo de hoje não é pra isso. Tá. Essa história de 6 meses sabático, eu prefiro ter uma vida produtiva onde eu inclua o sabático. Perfeito. Gosto dessa teoria. O que é sucesso pra você? É ser feliz e deixar os outros felizes na sua volta. Eu pergunto isso pra todo mundo e vem respostas variadas. E eu acho que o seu momento de vida que você tá falando que você quer dar um passo pra trás tá muito vinculado à sua percepção do que é sucesso, né? Eu achei que essa pergunta cabia muito pra você. Assim, é verdade. De ressignificar você mesma e o que é sucesso pra você. Né? Eu acho que sucesso é o que eu tô vivendo agora, né? Nesse ato mínimo que eu tô vivendo. Sim. Eu ter conquistado essa possibilidade, pra mim, pelo prazer que eu tô tendo, é um grande sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado. Só que esse erro ensina mais do que, às vezes, um MBA. Então, assim, tem erro que é bênção. Que erro na sua carreira que já aconteceu que você considera que foi uma bênção? Bom, todos os erros que a gente aprende de uma maneira ou de outra são bênçãos, né? Na revista teve várias vezes, algumas, não várias, chamada de capa equivocada. Tá. As revistas são feitas com vários colaboradores. Cada revista tem seu editor e eu era a diretora de redação. Às vezes passa coisa que a gente não gostaria que tivesse passado. Sim. Então, teve uma vez uma matéria com Chico Felitti, totalmente feita por ele, que é um puta jornalista e um cara reconhecido. Temos episódio dele aqui no podcast, hein, gente? Então, e o Chico escreveu uma coisa sobre aventais, não lembro o que era. E era totalmente assinada por ele, mas sobrou pra mim, né? Então, sobre aventais? Sobre aventais de empregadas, essa coisa. Entendi. Eu acho que era isso, tá? Se não me falha a memória. Então, ele que escreveu, tudo editado por ele, sobrou pra mim. Mas não é... Acontece pra ele também, acontece pra todo mundo. Sim. Todo mundo é humano aqui, né? Aquela história que você falou do Bial também, o que é? Então, eu ia te perguntar isso, mas acabamos chegando nesse momento.
Você escreveu uma vez uma matéria que era assim, o que dizer para as crianças... Ah, não fui eu que escrevi, foi na revista. Foi na revista. Foi na Poder, eu não lembro quem assinou essa matéria. O que dizer tipo, o papai foi preso. Só para contextualizar, era o que dizer para as crianças quando seus pais são levados pela Polícia Federal. Isso. E gerou muita polêmica essa matéria. Por quê? O meu mundo leitor, né, o leitor da Poder, englobava essa possibilidade. Sim, passa por isso. Pode passar, né? Eu não lembro do tom da matéria, não lembro quem fez. Tudo depende também do tom. Eu acho que é uma matéria necessária, eu não lembro, é muita coisa na minha cabeça, mas causou polêmica, isso eu lembro, e é uma questão muito delicada. Sim. Todas as questões delicadas devem ser tratadas, talvez com mais cuidado ainda do que eu, como diretora de redação, tratei essas duas. Entendi. Muito sincera a sua resposta, obrigada. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, não precisa ser sobre carreira, TED Talk, que tenham mudado sua vida e que você gostaria de compartilhar. Olha, eu gosto dos TEDs da Esther Perel. Ai, eu amo Esther Perel. E eu já fui 2 vezes para esse XSW, aquele festival de inovação. Você deveria ir. Eu preciso ir, eu vou ano que vem. Vamos. Vamos. E a Esther Perel, eu vi ela já em 2 anos seguidos. Não, seguidos não, 2 anos que eu fui. Ela escreveu Sexo no Cativeiro, gente, é bárbaro. E ela escreveu também coisas... No TED dela é sobre infidelidade. É muito legal. Ela é muito boa. Muito legal. Então isso mexe com a minha parte pessoal, mais profissional. Um filme ou documentário. Olha, com essa overdose de streaming, né? Eu tento escolher bastante e se eu não tô gostando eu largo. Tá. E eu achei Succession uma loucura de bom. Meu marido assistiu, eu não assisti. Eu achei o seriado perfeito, porque eu achei meio Francis Ford Coppola, sabe? Sei. Meio Poderoso Chefão, meio Marlon Brando, os atores excelentes. E as histórias têm a ver com imprensa, tem a ver com família, disputa de poder, e tudo muito redondo e bem, e trazendo questões aqui de dentro da gente, sabe? Que a gente às vezes não quer ver. Sim. Então eu achei muito bom. Livros. Gosto muito, tenho uma biblioteca muito grande na minha casa, é um prazer ir em livrarias e não leio nem 1/1000 do que eu tenho em casa. Tudo depende da época também, né? Eu posso te falar quem é meu escritor favorito, talvez. Se é que... Adianta isso? Pode. Meu livro favorito é Amor nos Tempos do Cólera. Eu nunca li. Maravilhoso? Maravilhoso, porque ele é todo maravilhoso. O tema me é muito caro, sobre o amor. E eu não gosto de histórias que o autor coloca um final. Eu gosto de ser surpreendida no final. E o Amor nos Tempos do Cólera é assim. Tá. Eu não acredito em finais, né, deu tudo certo para sempre. Eu também não. E eu acredito em obra aberta. É uma coisa que Umberto Eco fala. O livro, a obra de arte, ela é feita pelo autor e pelo leitor junto. Tem que ter o espaço para a gente criar. Tá. Então, quando o final é meio aberto, tem muita possibilidade. Pode ter sido aquilo. E eu não me sinto frustrada, eu me sinto com a janela aberta. Eu gosto também. Tudo é Rio é assim. Você já leu? Eu li, mas Tudo é Rio, no final... Então, mas no final, eu já entrevistei a Carla. Temos episódio ótima, da Carla Madeira aqui. Maravilhosa. Então, e ela... eu questionei ela. Eu falei, mas ela... vocês não querem? Pulem, gente. Pulem, porque eu tô dando um spoiler. Mas ela volta? Daí ela falou, eu não disse isso no livro. Ela falou, eu não disse isso. Ela falou, aí tá sobre a sua interpretação. Ela perdoa, e a Carla deu uma entrevista onde ela falava que ela não perdoa atitudes, ela perdoa pessoas. Sim. É muito bonito, mas eu não cheguei lá. Eu não tô nessa grandeza de espírito ainda. Eu também não. Então, eu li vários livros da Carla, ela é maravilhosa. E eu acho que o ser humano é falho. E ele vai continuar sendo falho. E eu acho que isso é ok. Sim.
a gente chega ao fim da nossa carona, Ai, foi Joyce. muito bom, caroneiros. Espero que vocês tenham realmente gostado e aproveitado. Essa mulher é maravilhosa. Obrigada, Joyce. Assim, é uma honra te entrevistar. E pra mim estar aqui também foi uma surpresa maravilhosa. Foi muito bom, muito bom. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela confiança na minha plataforma, no De Carona na Carreira, para contar sobre a sua venda. Você sabe que eu deixei aberto para você, assim, para quando você quisesse. Te agradeço muito. Mas que bom que deu certo. Esse respeito todo. Sim, mas obrigada mesmo. Se você gostou do episódio de hoje, eu indico o do Chico Felice, que é jornalista também, que a gente falou de vários episódios aqui hoje, né? Então eu vou deixar alguns no descritivo do podcast para vocês ouvirem. E o De Carona na Carreira volta semana que vem. A gente tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Maravilhoso!